Mercadão da bola do Furacão, saídas e chegadas. Tem informação importante no Fala Cap sobre atletas que chegaram recentemente, não terão uma sequência ao longo da temporada e na janela do meio do ano devem ser emprestados ou até vendidos. Roda aí, Furacão, para começar a esquentar um pouquinho mais a janela de transferências que vem aí e o Atlético deve perder jogadores e principalmente contratar alguns atletas. Roda aí. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar sobre aquele assunto que o torcedor sempre gosta: contratações. Eu vou fazer um vídeo que até foi a sugestão de um seguidor. Quero mandar um abraço pro Wallace. Ele mandou no vídeo retrasado que eu subi aqui, não o que eu postei ontem sobre a análise do jogo, a vitória diante do Criciúma, e ele falou: Capela, faz aí um vídeo do mercado, de jogadores que poderiam chegar, não que necessariamente a diretoria tenha ido atrás, mas jogadores que você conheça, que talvez poderiam ser uma boa oportunidade de mercado, jogadores não tão caros. Então eu vou fazer esse vídeo. E conversando, já que eu estive em Curitiba nesse meio de semana, eu consegui pescar duas informações, inclusive eu vou dar o devido crédito aqui para o César Luiz Merlo, que é um jornalista especialista nessa questão dos passes, das transações, das contratações, dispensas. Ele trouxe uma informação importante em relação a dois jogadores do Furacão e eu consegui apurar a informação em relação a esses dois atletas, dois gringos. Um que chegou sob total desconfiança e um outro que era uma aposta. Já você já deve ter entendido, mas já eu falo um pouco mais sobre isso. Antes, eu quero pedir para que você dê aquele likezinho, se inscreve no canal. É o Fala Cap com novidades. Gente, compartilhe nos grupos de WhatsApp do torcedor, do Furacão, o nosso link do canal, porque eu vou fazer vários sorteios de camisas oficiais do Furacão e essas camisas vão chegar aí no conforto do seu lar. Vai rolar uma parceria já nos próximos dias aqui, já tô dando um spoiler, mas vai ser muito da hora e obviamente dentro das nossas tradicionais lives que rolam vez ou outra aqui no canal, beleza? Hoje eu tô para falar sobre Diorio e Benítez. Esses dois jogadores não terão uma sequência com o técnico Cuca ao longo da temporada. Ah, Capela, é bem verdade. O Benítez, desde o campeonato estadual, que ele praticamente não joga mais, não é relacionado, e é bem verdade. Tem uma informação importante em relação ao Benítez, que quase fechou com o Goiás. Eu conversei recentemente com o próprio presidente do Goiás, uma entrevista que ele deu recentemente à rádio, e aí questionamos essa questão. O que ficou ainda com uma pontinha solta era a questão do salário. Não que o Benítez, até porque ele é o jogador que veio do Guarani do Paraguai, tem 20, 21 anos, é um jogador muito jovem, é um atleta que poderia ter partido para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás vai muito bem na competição e quase essa contratação foi fechada. Mas como o Goiás hoje, por estar na Série B, tem um orçamento muito reduzido, o Benítez ele chegaria e teria que se adequar ao momento do salário do Goiás, e aí o Atlético ainda teria que bancar uma parte desse valor. O Atlético não achou interessante e preferiu segurar essa informação, preferiu segurar esse atleta no seu elenco, por mais que ele não seja utilizado, porque na janela do meio do ano vai tentar aí sim negociar esse jogador para que ele possa ganhar rodagem com o clube interessado pagando 100% dos seus salários. Essa é a informação importante. Então você, torcedor que está se perguntando, e o Benítez, por que não foi no Goiás? Não foi por uma questão salarial. O Atlético entendia que seria interessante a manutenção desse jogador no seu elenco, mesmo sem ser utilizado pelo Cuca, como ele não vem sendo utilizado há muitos jogos, mas a janela que será aberta já no comecinho do mês que vem, no mês de julho, aí sim o Atlético deve fazer uma negociação com esse atleta para que o Furacão pare de pagar 100% dos salários e de duas uma, ou empresta o jogador e ele dá certo, e aí o clube interessado faça aí a opção de compra, ou ele vai, joga, esperamos que bem, e ele possa voltar para o Atlético com mais bagagem, porque realmente um jogador muito jovem, de outros hábitos, um time que não tem aquela pressão, aquela exigência, muitas vezes sente o peso da camisa. Eu não sei você, torcedor, eu não sei se realmente o Benítez sentiu o peso da camisa, sabe? Porque eu acho que esse cara, por mais que ainda não seja uma realidade,
Alguns jogos eu achei ele interessante, eu achei que ele poderia ser uma válvula interessante de escape em alguns momentos, sabe? Não é um jogador pronto, mas, por exemplo, o Benítez, ele nunca teve a sequência que o Coelho, por exemplo, já teve, que o Canóbio tem, só não tá rolando agora que tem a Copa América, tá com a seleção uruguaia. O próprio Julimar teve mais oportunidades que o Benítez. Como a gente não tá e ninguém tá mais, nenhum repórter no dia a dia do CT, fica até difícil pra gente falar, pô, cara tá treinando bem, cara tá treinando mal. É que eu sempre coloco um asterisco, porque se for pra se basear nessa questão, quem tá treinando bem, quem tá treinando mal, pô, tirando o último jogo contra o Criciúma, o Mastriani era mais banco do que titular. Aí na cabeça, então se for partir dessa premissa, o Mastriani treina mal, porque ele não joga com o Cuca. Agora acho que as coisas mudaram. E eu espero que pro jogo de amanhã contra o Flamengo, o Cuca não invente moda de novo. É Mastriani, Fernandinho e aí vem o resto. E não é minimizando o resto, não. O resto é bom. É que eu tô falando que existem posições no atual time do Atlético que você não mexe. Mastriani, Fernandinho e o Bento. E o Bento foi embora, aí é o Léo Link, não tem mais conversa, não precisa contratar goleiro nenhum, que o Léo Link dá conta da parada, pelo menos na minha avaliação, e o Léo Link tá muito bem na meta atleticana. Em relação ao Benítez, eu queria a sua avaliação, torcedor. Você concorda com isso? Você acha que é um jogador que teve poucas oportunidades? Com o Osório ele jogou mais que com o Cuca, e realmente nunca fez um jogo de encher os olhos, mas acho que é um jogador que talvez tenha faltado paciência. Eu não acho que foi um erro a contratação. Realmente. Assim como eu não acho que foi um erro a contratação do Léo Godoy, não acho que foi um erro a contratação do Gamarra, não acho que foi um erro a contratação do Felipinho, só acho que o Atlético ainda não contratou os jogadores que podem mudar o Atlético de patamar. Isso não. Tradicionalmente o Atlético não faz isso, até porque jogador muito bom desse nível para mudar a equipe de patamar custa caro. Vou dar um exemplo aí, Palmeiras está tentando há semestres, meses, a contratação do Maurício. E vai uma bala pro Inter. E vai uma bala pro Maurício. E o Palmeiras tá indo lá e pá. O Palmeiras foi lá e contratou o Felipe Anderson. Pá. O Palmeiras tá colocando e investindo uma grana que talvez, eu não vou nem falar que o Atlético não tem, porque ter grana tem. Agora, uma gestão muito responsável, que busca o superávit. Agora, tem que buscar títulos. Principalmente nesse ano que o torcedor criou tanta expectativa, tendo em vista que o ano passado foi deplorável. Bom, enfim, Benítez, essa é a informação para poder resumir. Quase fechou com o Goiás, não fechou porque o Goiás não ia bancar 100% dos salários, o Atlético preferiu dar uma esperada, dar uma seguradinha, janela do meio do ano, já no mês que vem será aberta e esse jogador deve ser emprestado com o clube interessado pagando 100% dos salários com opção de compra. Ponto. Em relação a Diorio. Sinceramente, gente. Olha, eu não quero ser incorreto com o rapaz. Até porque é um jogador já experiente. Eu estava até pegando os dados dele aqui bonitinho. Atleta de 27 anos. Passou pelo futebol mexicano, León, Toluca. Rodou bastante. Mas foi um erro. Foi um erro. Jogador muito caro. Gente, o Diorio custou mais caro que o Mastriani. 12 milhões de reais. Num jogador desconhecido, assim, ele veio, mas foi uma indicação, cara, eu custo acreditar, de verdade, eu custo acreditar que algum analista do Atlético foi até o México, ou conversou com o jogador, ou assistiu partidas através da TV, online, seja lá o que for, e falou assim, esse aí vale 12 milhões de reais. Ele é um jogador muito limitado. Muito limitado. Você vê que ele faz força para jogar futebol. Mas ele meteu uns golzinhos. Sim, pessoal. Mas convenhamos aqui. De todos os centroavantes que da história recente do Atlético passaram pelo clube, o Diorio é o mais limitado tecnicamente falando. É um jogador alto, que cabeceia, que é trombador. Mas eu acho que é um futebol muito pobre para aquilo que o Atlético busca. Para o nível que o Atlético chegou. Eu não estou aqui desvalorizando o jogador, longe disso. Eu só estou aqui supervalorizando que o Atlético se transformou ao longo dos últimos anos. Esse tipo de jogador, sem querer comparar o incomparável. Eu estava até com os torcedores do Atlético na última quinta-feira no jogo contra o Criciúma, e foi até engraçado que um torcedor lá na arquibancada, quando eu estava lá, ele falou assim, põe o Diorio e tal. E aí a galera meio que olhou assim, dando risada, porque ele falou de forma irônica. E aí eu falei assim, meu Diorio ele me lembra um pouco o Pedro Odoni, sabe, cara, grandalhão e tal. Até gostei do Pedro Odoni quando ele passou pelo Atlético lá atrás, mas assim, é um jogador que eu acho que não cabe mais no Atlético.
sabe? Esse jogador meio grossão, meio só brigador. Você vê o Mastriani, sem querer comparar, por mais que a gente tenha que fazer essa comparação, o Mastriani custou 10 milhões de reais aos cofres do Atlético e o Diorio 12 milhões. E o Mastriani já era uma realidade, já todo mundo conhecia o futebol, estava adaptado ao futebol brasileiro. O Diorio não podia ter custado 12 milhões aos cofres do Atlético. Com esses 12 milhões, você poderia ter feito uma outra contratação num outro setor. Até entendo que tinha dificuldade de contratar o Mastriani, você precisava de um outro centroavante, já que o Vitor Roque já tinha ido embora. Mas ele é muito limitado, cara. Ele é muito limitado. E aí o Atlético reconhece internamente esse, entre aspas, erro de análise, contratou esse jogador. E agora a tentativa é uma negociação no meio do ano do mesmo formato do Benítez. É você tentar emprestar ou vender o jogador, até porque o próprio jogador já está ciente internamente que não será utilizado pelo Cuca, raramente utilizado, vez ou outra relacionado, por mais que o Cuca contra o Fortaleza tenha elogiado o Diorio, mas a grande verdade é que na hierarquia dos atacantes, indiscutivelmente hoje é Mastriani, pelo menos no consciente do torcedor, e vem o Pablo depois. Até acho que o Atlético, vamos supor, vou até bater aqui na madeira, Mastriani machuca na temporada. Eu não acho que o Pablo é o reserva ideal do Mastriani. Eu acho que até seria interessante se o Atlético conseguisse negociar o Diorio, o Benítez e tal, buscar um outro centroavante, até porque o Cuca, ele vem utilizando muitas vezes o Pablo numa outra função. Contra o Fortaleza, quando o Pablo jogou, eu não achei que o Pablo estava jogando centroavante. Eu falei aqui no canal, o Pablo, para mim, ele estava fazendo uma função mais fora da área do que dentro. Então o centroavante ele tem uma outra característica e o Pablo está mudando a sua característica muito pelos treinadores que recentemente passaram pelo clube. O Cuca muitas vezes o coloca para jogar fora da área e o Juan Carlos Osório o colocava para jogar muitas vezes como um camisa 10 na vaga do Zapelli. E eu não curtia, porque não desempenhou um bom futebol o Pablo. Então acho que assim, o Mastriani é o titular incontestável, ponto. Mas acho que o Atlético poderia buscar um outro atacante que possa fazer essa função, até para uma sombra para o Mastriani, caso aconteça algum problema, você tem que não correr os riscos. Você não pode correr riscos na temporada. A última janela de contratações é de julho. Você vai ter aquele período lá de 2 semanas para conseguir contratar bem, liberar alguns jogadores do elenco. Então o Atlético deve fazer essa, entre aspas, não limpa geral, claro, mas uma limpa aqui em alguns setores do campo e buscar contratações. Por sinal, eu vou fazer um vídeo aqui no canal muito em breve com algumas ideias, algumas sugestões aí para que o torcedor possa imaginar, pô, esse cara seria uma boa contratação. Lá na quinta-feira, no jogo contra o Criciúma, vários torcedores me falaram assim, por que o Atlético não vai atrás do Michael? Não tem condição. Vamos falar a grande verdade? O Atlético não vai superar o teto salarial que paga para um jogador que não tem história no clube. E mesmo os que têm história, e mesmo os atletas que têm história no clube, o Atlético não paga aquele valor, sabe, absurdo a ponto de se complicar na folha salarial. É meio contraditório porque ao mesmo tempo que o Atlético tem um superávit maravilhoso, é um clube autossustentável, o Atlético não aumenta o seu sarrafo em relação à sua folha salarial. Tenta controlar ao máximo para que as coisas não saiam de controle. Por um lado eu acho bom, por outro lado eu fico um pouco preocupado, porque jogador bom mesmo, que muda patamar, craque, diferenciado, custa caro. Então eu espero que o Atlético possa fazer uma grande janela no meio do ano, trabalhando bem, em silêncio, sem especular muitos nomes, mas já ciente que vai ter que abrir mão de alguns jogadores, como por exemplo o vídeo de hoje citando o Benítez e também o Diorio. Aí eu faço uma pergunta para você, torcedor. Você daria mais algumas oportunidades para esses dois jogadores, os dois gringos que chegaram em 2024, Diorio e o Benítez, ou você acha que o Atlético faz correto de liberar esses atletas? Eu queria ver um pouco mais do Benítez, mas acho correto no meio do ano, muito jovem, 21 anos, sentir o peso da camisa, deixa o atleta dar uma corrida, ganhar um pouco mais de peso, de experiência, rodagem, para quem sabe, se ele voltar ao Atlético, ele possa ser uma peça importante e interessante para a sequência das próximas temporadas. Em relação a Diorio, 27 anos... eu não boto muita fé que ele possa evoluir o futebol dele. Então eu acho que se o Atlético conseguisse negociar esse jogador no meio do ano e tentar recuperar uma parte dos 12 milhões de reais investidos, show de bola, que ele seja feliz, que na minha avaliação não vai fazer falta ao time barra elenco do Clube Atlético Paranaense. Próximos vídeos aqui no canal eu vou falar sobre janelas. Eu estou fazendo um levantamento aqui, até adotei vários nomes aqui para poder colocar tudo bonitinho para vocês, tá bom?
E aí vocês podem mandar nos comentários também. Respondam aí as perguntas. A primeira, você vai sentir falta do Benítez e do Diorio? Se de fato e eles devem ser negociados na janela do meio do ano? E a segunda pergunta, onde e quem, onde o Atlético tem que contratar e qual contratação seria interessante para esse setor que você entende que é a carência. Mandem nos comentários que eu leio tudo. Espero vocês amanhã no canal. Espero que a gente possa falar de uma vitória do Furacão e principalmente semana que vem vai ter live no canal. Eu espero vocês. Compartilha com geral. Sorteio de camisa oficial do nosso Clube Atlético Paranaense que pode parar aí na sua casa. Beleza? Tamo junto, galera. Dá o likezinho, se inscreve e vem junto com a KTO. Melhor site de entretenimento do Brasil. Se cadastrando na KTO e colocando o cupom promocional KP20, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. No The Odds. Vem com a KTO e vem com o Fala Carp. Tamo junto, galera. Até a próxima.